Pronto, gravação iniciada da nossa aula de técnicas de manutenção. A turma é o S3, técnico em eletrotécnica, IFCE Campus Cedro, Ceará, Brasil. A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. Este é o semestre ainda, né, 2020.2. A gente já está em 2021, essa aula está sendo ministrada em 2021, mas academicamente nós ainda estamos no semestre 2020.2, quase concluindo, né, esse atraso por causa da pandemia. Bom, no decorrer da nossa disciplina, nós já falamos sobre os tipos de manutenção existente, foi o nosso primeiro conteúdo, a gente trabalhou uma NBR, a NBR 5462, que traz várias definições de temas relacionados à manutenção. Ainda no início do conteúdo da nossa disciplina, nós estudamos as características dos tipos de manutenção existente, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, detectiva, falamos um pouquinho também de engenharia de manutenção. Logo após, nós passamos a falar sobre a organização da manutenção, a manutenção centralizada, a manutenção descentralizada, manutenção mista, né? A estrutura organizacional possível dentro da manutenção, a estrutura em linha direta, a estrutura matricial, a estrutura mista, né? Nós vimos também, agora, recentemente, algumas práticas básicas relacionadas à qualidade da manutenção. Nós estudamos os 5S, né? Nós estudamos também a TPM, a manutenção produtiva total, ok? E agora, nós vamos abordar alguma parte da manutenção voltada mais especificamente para manutenção em equipamentos elétricos. Como eu sempre venho ressaltando, dizendo no decorrer das nossas aulas, a disciplina de técnicas de manutenção, ela é bem geral, né, uma coisa aplicada a determinado tipo específico de manutenção. Como eu disse aqui, nessa disciplina, a gente não vai aprender a dar manutenção em um motor elétrico, tá? Porque você vai compreender como funciona o motor elétrico e onde encontrar e corrigir os seus defeitos, a disciplina de máquinas, tem máquinas de corrente alternada, tem máquinas de corrente contínua, que vocês vão ver no próximo semestre. O mesmo em uma instalação elétrica, que vocês vão passar a ver também aí nesse terceiro semestre. Não é aqui nessa disciplina de técnicas de manutenção que a gente vai aprender a dar manutenção em uma tomada que está com defeito, em uma lâmpada que não está acendendo, em um interruptor que não é acionado corretamente, porque é na disciplina de instalações elétricas que vocês vão conhecer como funciona essa estrutura, como funcionam essas instalações e também como corrigir os defeitos existentes. E o mesmo raciocínio, por exemplo, para comandos elétricos, né? Não é nessa disciplina que a gente vai aprender a encontrar defeitos em comandos, em programações de CLPs, etc., porque é na disciplina de comandos elétricos, na disciplina de redes industriais, que vocês vão aprender o funcionamento dessas estruturas. Enfim, resumindo, nós não temos, não é o foco, não é o escopo dessa disciplina, entrar nos pormenores da manutenção das várias áreas dos equipamentos, das instalações da área de eletricidade existentes. A gente vai abordar de maneira geral. Então, esse tema de manutenção em equipamentos elétricos, nós também vamos abordar, ainda que uma coisa destinada para a eletricidade, mas também vamos abordar de uma maneira geral. Nós não vamos falar de equipamentos especificamente, tá bom? E aí a gente vai seguir esse roteiro, né? Vamos dar uma breve introdução. Nós vamos também falar quais são as atividades básicas para se praticar manutenção em equipamentos elétricos de uma forma geral, as anormalidades que podem ser encontradas. Vamos abordar um pouco sobre a manutenção preventiva do isolamento elétrico e também a manutenção preventiva em outras partes, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos introduzir o nosso conteúdo. A manutenção preventiva de qualquer equipamento elétrico pode ser considerada como um dos ramos da técnica que mais evolui na atualidade, pois se constitui em uma poderosa ferramenta para garantir o funcionamento contínuo das instalações responsáveis pelo suprimento e aproveitamento de energia elétrica.
dentro dos equipamentos elétricos, a gente vai ter a oportunidade de praticar todos aqueles tipos de manutenção que a gente já viu. Manutenção corretiva, preventiva, preditiva, detectiva. E o tipo de manutenção que a gente vai utilizar vai depender do grau de desenvolvimento, do grau de tecnologia existente naquele equipamento elétrico que vai receber a manutenção. Na grande maioria das vezes, a manutenção preventiva é sempre uma boa pedida, né? Agora, tem equipamentos que vão me permitir a manutenção preditiva e também a manutenção detectiva. Mas a prevenção é fácil de praticar e bem intuitiva, tá certo? Os objetivos principais são adequar a cada intervalo de tempo as condições da instalação e seus equipamentos a um novo período ininterrupto de funcionamento. Por óbvio, e a gente já viu no decorrer dessa disciplina, que o objetivo da manutenção é justamente manter os equipamentos em pleno funcionamento sempre que eles forem requisitados. E, não estando em funcionamento, voltar a estar em funcionamento. E que permaneçam o maior período de tempo possível sem dar defeito. É buscar a quebra zero. Sempre que o equipamento for requisitado, ele está lá disponível, pronto para ser utilizado. Isso permite reduzir os custos dos problemas intempestivos que eventualmente ocorram durante os períodos de operação normal. Inspeções de rotina, objetivando o levantamento de dados de corrente, tensão, temperatura e parâmetros capazes de indicar a existência ou evolução de problemas internos ao equipamento, se inserem dentro das práticas de manutenção preventiva, tá? Em outras aulas eu mostrei para vocês, por exemplo, aquele plano anual de inspeções utilizados pela Enel, para manter os seus alimentadores, as suas redes de média tensão, né, sempre sob um olhar, sob uma supervisão de um técnico, seja eletricista, seja ele técnico, que acompanhe, né, que inspecione de maneira rotineira aquelas redes. De tal modo, no caso do exemplo da Enel, da Coelce, que toda a rede de média tensão deles é, ao longo do ano, percorrido por um inspetor pelo menos 2 vezes no ano, ok? Recebendo cada um desses trechos uma classificação. Um trecho que é mais crítico recebe uma inspeção mais minuciosa, outro trecho que não é tão crítico recebe uma inspeção expedita, mas sempre estas redes estão passando por inspeção. E uma rede de distribuição de energia elétrica é um equipamento elétrico, tá? Mas essa lógica, essa filosofia, ela pode ser aplicada a qualquer outro tipo de equipamento elétrico, inclusive equipamentos elétricos inseridos em uma rede de distribuição de energia elétrica, tá? Mas se a gente for trazer aqui para o âmbito industrial, dentro da indústria, a principal máquina que nós vamos encontrar serão os motores, máquinas rotativas, mas também outros equipamentos voltados para o acionamento destas máquinas, para a proteção destas máquinas, ok? Para a alimentação destas máquinas, e estas inspeções de rotina devem fazer parte da manutenção desses equipamentos elétricos. Isso serve tanto para uma realidade industrial, como para uma realidade residencial, predial, no condomínio, por exemplo, a pessoa, o técnico, o profissional responsável pela manutenção deve ter como base essas inspeções rotineiras. A gente não pode deixar um equipamento elétrico funcionando lá ao ermo, né, sozinho, sem supervisão, o resto da vida, sem que a gente sempre esteja fazendo acompanhamento. Porque se fizermos isso, não estaremos praticando a manutenção preventiva, a gente vai estar praticando a manutenção corretiva, né? Que aí a gente só vai saber que deu defeito quando precisar e não está mais lá utilizando, tá certo? E aí, que parâmetros observar? Deixa eu destacar isso aqui também, né? Como a gente está falando de uma maneira geral, cada equipamento tem a sua especificidade, tá? Mas como a gente está falando de uma maneira geral, pelo menos esses 3 parâmetros aqui devem ser observados no equipamento quando eu faço uma inspeção de rotina. A corrente elétrica, a tensão que o supre
e também a temperatura em que ele se encontra, tanto a temperatura ambiente como a temperatura do próprio equipamento. E, claro, de acordo com a especificidade do equipamento, outros parâmetros podem ser levados em consideração para julgar se esse equipamento precisa de uma intervenção ou não. O objetivo das inspeções visando a manutenção preventiva dos equipamentos elétricos é salvaguardá-los contra interrupções e danos através da detecção e eliminação das causas potenciais de defeito. É a definição, né, de manutenção preventiva. Neste sentido, a manutenção periódica deve possibilitar muitos anos de operação livre de problemas. E a partir do momento que eu tenho menos problemas, eu terei menos desgaste da minha planta, do meu sistema lá onde estão os meus equipamentos elétricos. E se eu tenho menos desgaste, eu aumento o tempo de vida útil desta instalação, destes equipamentos. Tudo isso através dessa prática preventiva. Então, atividades básicas que devem ser observadas na prática, né, na prevenção em manutenção de equipamentos elétricos. Atividades básicas. A rotina para a execução das inspeções relativas à manutenção preventiva de equipamentos elétricos envolve a observação visual de alguma de suas condições específicas, bem como, quando possível, os reparos necessários que podem ser realizados no campo. Muitas das vezes, uma simples inspeção visual já resolve a situação, já é suficiente para identificar o problema. Outras vezes, nem tanto. Às vezes, eu preciso de mais ferramentas, como, por exemplo, uma câmera termográfica, onde eu possa visualizar a temperatura do equipamento, sensores de vibração, de ruídos, vibração, na verdade, acoplado a essas máquinas para identificar vibrações excessivas ou fora do normal, e etc. Atitudes simples, né? Por exemplo, de inspeções visuais, como verificar se há ventilação suficiente e efetuar a limpeza frequentemente, são fatores de maior importância. Tá? Então, no caso de máquinas rotativas, que são as principais máquinas que nós encontraremos no ambiente industrial, tem-se, por exemplo, algumas práticas que podem ser tomadas, alguns parâmetros que podem e devem ser observados. Vibrações excessivas. Tá? Se o motor está com uma vibração fora do normal, pode ter algum problema lá. É claro que uma máquina rotativa ela vai ter uma vibração natural, tem ali, né, um monte de ferro girando dentro de um monte de ferro, né, ferro que eu digo metal, né, e a vibração é normal de acontecer, mas pode haver uma vibração fora do normal. E vocês já devem ter visto, eu ia dizer, nas práticas de comandos elétricos, mas vocês não tiveram práticas, né, de comandos elétricos, tá pendente aí. Mas em comandos elétricos, por exemplo, quando a gente tem uma falha de uma falta de fase, né, você está lá ligando o motor, está fazendo uma prática com relé falta de fase, né, o professor geralmente costuma simular o defeito que falta uma fase para ver se o relé falta de fase está de fato funcionando. Mas se você vê o motor funcionando com uma fase a menos, você vai perceber que o ruído que aquela máquina tá produzindo vai ser diferente quando ela está funcionando com as três fases normalmente. Então, esse tipo de observação já serve para você verificar que tem alguma coisa errada ali. Batidas de eixo, resistência de isolamento decrescente. É claro que uma máquina, um motor elétrico, por exemplo, ele tem lá dentro da carcaça dele partes vivas, partes que conduzem corrente elétrica, e essas partes devem estar isoladas, o seu isolamento deve sempre manter um determinado nível de isolamento. Existem equipamentos que servem para medir esse nível de isolamento, como o megômetro, por exemplo, né? E aí, se eu verifico que ao longo do tempo esta resistência de isolamento tem diminuído, alguma coisa está acontecendo de errado. Mas, é claro, para eu verificar que alguma coisa está acontecendo de errado, eu tenho que estar fazendo essas medições constantemente. Então, é uma prática preventiva fazer essa medição da resistência de isolamento de uma máquina. Indícios de fumaça e fogo, que geralmente deixam suas marcas, né?
faiscamento ou forte desgaste no comutador ou coletor e escovas, geralmente em máquinas, né, de corrente contínua, que tem esses coletores, essas escovas, variações bruscas de temperatura nos mancais e outros. E essas variações, né, podem ser notadas através dessas inspeções de temperatura, dessas medições feitas de maneira constante, como assim pede, né, a manutenção preventiva em equipamentos elétricos. As rotinas de inspeção básicas para equipamentos elétricos em operação normal envolvem, de uma forma geral, esses 3 parâmetros aí. Na verdade, principalmente esses 2 primeiros, a corrente e a tensão. E também a limpeza, que vai influenciar diretamente ali na temperatura do meu equipamento. É claro que num equipamento elétrico não seria diferente, tá? Então, nós temos que observar, de uma maneira geral, como eu estou dizendo para vocês, outros parâmetros podem ser observados, como, por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês, a resistência de isolamento, tá? Mas, principalmente, ó, tensão e corrente. Todo equipamento elétrico, a gente vai verificar isso. E também, claro, a limpeza, que a própria sujeira pode vir a ocasionar dificuldades na troca de temperatura do equipamento com o ambiente, até mesmo contatos indevidos, curtos, circuitos, etc. Falando da corrente, o que é que a gente pode observar? O que é que a gente pode comentar? Bom, todo equipamento elétrico, obviamente, ele é construído, independentemente de qual seja o equipamento elétrico, ele é construído para conduzir corrente elétrica, tá? Seja um motor, seja uma instalação elétrica, seja uma lâmpada, um ventilador, etc, etc. Todo equipamento elétrico, ele é construído para conduzir corrente elétrica. Mas é claro que há um determinado nível de corrente elétrica de acordo com a potência do mesmo. Se aquele equipamento está conduzindo uma corrente elétrica elevada, obviamente esse equipamento vai estar em sobrecarga. E a passagem de corrente elétrica elevada neste equipamento pode vir a danificar o seu isolamento, visto que ele foi construído para trabalhar com aquele nível de corrente. Então, aquele isolamento foi construído para trabalhar com aquele nível de corrente. Se há uma corrente excessiva, esse isolamento pode vir a se danificar com o tempo, diminuindo a vida útil deste equipamento. E também, uma corrente abaixo do esperado também pode vir a danificar este meu equipamento, porque ele não vai operar normalmente, tá? Ele vai estar em um regime abaixo do qual ele foi projetado para trabalhar. O aquecimento de um equipamento elétrico depende da sua capacidade térmica. O controle de sua temperatura de operação se reveste de elevada importância, pois, quando o mesmo opera acima do nível máximo de temperatura permitido pela classe de isolamento, ocorre um decréscimo na sua expectativa de vida. Então, todo equipamento é construído, né, com essa classe de isolamento, né? Por exemplo, um equipamento com isolamento classe B ou F, operando com 8 a 10 graus Celsius acima de sua temperatura normal de trabalho, tem sua expectativa de vida reduzida à metade. Estes fatos reforçam a necessidade de um monitoramento adequado das condições de carregamento, ou seja, da corrente de carga e da temperatura associadas para evitar eventuais sobrecargas. Então, todo equipamento tem essa classe de isolamento. Aí, no nosso slide, eu dou como exemplo, eu cito como exemplo essa classe B ou F, mas existe uma tabelinha, tá, dessas classes de isolamento. Deixa eu só procurar aqui para vocês no meu computador rapidinho. Eu deveria ter me atentado para deixar isso disponível logo para vocês, né, para a aula. Mas na disciplina, eu já ministrei a disciplina de comandos elétricos, por exemplo. Eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação, um slide que eu tenho, de quando eu dou aula nessa disciplina. E aí eu apresento para a turma, né, alguns dados da placa do motor, e todo motor tem em seus dados de placa essa informação da classe
de isolamento, tá? É rapidinho, rapidinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estou só abrindo aqui e vou já jogar na apresentação. Pronto, eu acho que eu achei aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. A minha apresentação, pronto, está aparecendo. Então, na placa de um motor, vem várias informações. A sua potência, o seu modelo, rolamento, etc, etc. Tá aqui, ó, velocidade, corrente de partida sobre corrente nominal. Mas o que eu quero mostrar... Pronto, aqui, ó, classe de isolamento. Olha só, no caso em destaque aqui, tá? A classe de isolamento desse motor aqui é uma classe B, tá certo? E aí nós temos essa classe de isolamento relacionada à temperatura do motor. Nós temos a classe A, a classe E, a B, a F e a H, tá certo? Voltando aqui, ó, na placa desse motor, nós temos um motor de classe de isolamento B. O que é que significa isso? Motor de classe de isolamento B. Cadê o meu marcadorzinho aqui? Aqui. Uma classe de isolamento B, ó. Olhando aqui a nossa tabelinha. Significa que ele foi projetado para trabalhar em uma temperatura ambiente de 40 graus Celsius e que a sua temperatura máxima de operação é de 80. A diferença entre o ponto mais quente e a carcaça deve ser de até 10 graus Celsius. E a temperatura máxima suportada pelo isolamento, isso aqui não é a temperatura ambiente, tá? Mas a temperatura lá no condutor, ou melhor, lá no isolamento que está sobre o condutor, ela deve ser de, no máximo, 130 graus Celsius. Se passar uma corrente elétrica neste equipamento de classe B, que produza uma temperatura, sei lá, de 150 graus Celsius, esse isolador, esse material isolante não vai suportar, vai derreter, e o equipamento, e o motor, e a máquina vai queimar, tá certo? Então, por exemplo, um equipamento de classe H, que é a mais potente aqui, tá? Vamos nos referenciar aqui a temperatura máxima suportada, tá? Na classe H, ele suporta o seu isolamento, né? Vai suportar até 180 graus Celsius. A mais severa aqui. E a mais branda, que é a classe A, o seu isolamento vai suportar uma temperatura de até 105 graus Celsius. E o que é que vai influenciar na temperatura desse isolamento? Justamente a corrente elétrica que vai estar passando por estes condutores que são isolados. Então, se eu tenho uma sobrecarga, se eu tenho uma sobrecorrente nesse equipamento, eu vou ter um aquecimento nesse condutor, e esse aquecimento pode vir a danificar os meus equipamentos, tá certo? Então, o parâmetro corrente elétrica deve ser acompanhado e observado em qualquer equipamento elétrico. Ok? Beleza? Então, vamos a outro parâmetro que deve ser observado quando eu vou praticar a manutenção preventiva em qualquer equipamento elétrico. Além da corrente, nós temos que observar a tensão que é aplicada neste equipamento, tá? E também vai dizer respeito à sua classe de isolamento. Quando eu aplico uma tensão elevada a um determinado equipamento, esse material isolante também vai deixar de isolar e vai passar a conduzir corrente elétrica. Todo material conduz corrente elétrica. Os que bem conduzem corrente elétrica, nós chamamos de condutores. E os que mal conduzem corrente elétrica, a gente chama de material isolante. Mas mesmo o material isolante, ele conduz corrente elétrica. Eu sempre dou esse exemplo, né? Nas botas que vocês usam, ou usavam quando a gente tinha aula presencial, nas aulas práticas, lá nos laboratórios de vocês, lá nos laboratórios da escola. Elas são botas que têm a capacidade de isolamento de 1 kV, de 1000 volts, tá? Isso significa dizer que
Se você entrar em contato com a rede de 380 volts, estando com aquela bota, você não vai sofrer descarga elétrica, porque ela vai isolar. Mas se com aquela mesma bota você toca em uma rede de 13.800 volts, você facilmente vai ser percorrido por uma corrente elétrica, porque aquela tensão elétrica ultrapassa a capacidade de isolamento daquela bota que você estava utilizando. Então, da mesma forma, tá, o equipamento elétrico tem o seu isolamento, e a tensão que é aplicada a ele deve ser observada. Muitas das vezes, muitos equipamentos queimam, né? Muitos aparelhos queimam. Tem gente que vem do São Paulo, do Ceará, né? E traz seu equipamento de lá, que é 110, liga no 220, pronto, ligou, dá aquele papoco, sai fumaça, pega fogo, e já era. Por quê? Porque ligou em uma tensão elevada. Mas não precisa ser nessa faixa de relação de 110 e 220. Eu tenho que jogar o dobro da tensão para que o equipamento venha a queimar. Sobretensões devem ser observadas, ainda que não seja o dobro da tensão nominal daquele equipamento, porque com o tempo vai exigindo sempre mais daquele dielétrico, vai desgastando aquele isolamento e o material perde a sua capacidade de isolamento. Eu até coloquei essa imagenzinha ilustrando para vocês, né, desses arcos elétricos saindo aí para o solo, porque, no sentido de dizer para vocês que todo isolamento, ele pode vir a ser corrompido. O ar é um excelente isolante, tá? Do contrário, se a gente chegasse perto de qualquer tomada, a gente estaria sofrendo descarga elétrica. A gente não sofre descarga elétrica quando se aproxima de uma tomada, porque o ar está nos isolando, né? Mas mesmo o ar, se aplicado, né, a uma determinada tensão, perde a sua característica isolante e passa a conduzir corrente elétrica. É claro que tem que ser uma baita, uma muriçoca comendo minhas pernas aqui, viu? Uma baita de um nível de tensão, né, para que o ar passe a conduzir corrente elétrica. Mas mesmo o ar pode vir a conduzir corrente elétrica. Desculpe a distração, viu, pessoal? Tem uma muriçoca aqui me comendo. Bom, mas isso deve ser observado. Tanto a sobretensão quanto a subtensão. Qualquer desequilíbrio de tensão deve ser observado. Como assim, professor? O senhor acabou de dizer que em sobretensão, tudo bem, estoura o equipamento. Mas tensão baixa vai danificar? Dependendo do equipamento, sim. Porque aí aquele equipamento, ele, para manter a potência dele, ele vai suprir da rede, ele vai tentar manter aquela potência sugando, né, demandando mais corrente elétrica da rede, porque a tensão está baixa, lembrando que potência é tensão vezes corrente. Se eu estou fornecendo uma tensão baixa, aquele equipamento vai solicitar mais corrente elétrica da rede, porque a tensão está baixa, para manter a potência, né, tensão diminuiu, ele vai pedir, vai drenar mais corrente da fonte, e aí essa corrente elevada, para manter a potência, vai danificar também o isolamento daquele equipamento. Então, tanto tensão elevada, tanto sobretensão, quanto subtensão, vai danificar o meu equipamento. Mas não só isso, tá? Não somente tensão elevada, não somente tensão baixa, mas também tensões desequilibradas, quando eu falo de equipamentos trifásicos, principalmente equipamentos, né, máquinas elétricas rotativas. Então, eu tenho que observar se o nível de tensão está adequado nas três fases. Então, por exemplo, eu pego um motor trifásico projetado para operar em 380 volts. Na fase A eu tenho 380, na fase B eu tenho 380, e lá na fase C eu tenho 200 volts, essa fase C vai ter um problema aí. Ela vai sugar, ela vai drenar, vamos dizer, sugar, palavra feia, ela vai drenar mais corrente lá do meu sistema para manter a sua potência lá e vai acabar aquecendo. Então, essa sobretensão aí vai danificar o meu equipamento, ou mesmo que eu não tenha tensão nenhuma nessa terceira fase, tá? Eu tenho tensão apenas em duas fases, eu tenho uma falta de fase, o meu equipamento vai estar funcionando com uma fase a menos, e, como dizia um professor meu antigo de comandos elétricos, bem antigo, um motor funcionando com a fase a menos é a mesma coisa que o cachorro andando com 3 patas, né? Não vai ter a mesma velocidade, não vai ter o mesmo desempenho e vai danificar o equipamento. Então, tudo isso deve ser observado. Além, é claro, da sequência das fases, né, que vai
abastecer aquele equipamento para verificar se não vai estar girando em um sentido contrário. Tudo isso deve ser observado na manutenção preventiva do meu equipamento elétrico, tá certo? Então, corrente, tensão e, por último, eu botei para ampliar aí, para vocês verem melhor. E, por último, a limpeza. Por último, e não menos importante. A limpeza, ela é importante para que o equipamento permaneça, obviamente, limpo e que as vias que o equipamento elétrico tem para trocar temperatura com o meio ambiente não sejam obstruídas. Então, é importante que o equipamento fique isento de poeiras, teias de aranha, fiapos de algodão, óleo, ou seja, sujeira em geral. A sujeira, ela cria uma crosta, cria uma camada, seja nos enrolamentos do equipamento, seja na carcaça. Isso aí diminui a troca de calor com o ambiente, além de reter umidade e provocar um curto-circuito, bem como ser um elemento propagador de incêndios. Então, limpar equipamento elétrico, tirar aquela poeira, tá? Também faz parte da manutenção do equipamento, ok? Não esperem, não vai esperar pelo pessoal da limpeza, vamos dizer assim, de uma determinada empresa, porque tem que ter uma certa mão de obra especializada mesmo, até para fazer essa limpeza em equipamentos elétricos. Também faz parte do trabalho do técnico mantenedor. Desta forma, é conveniente limpar externamente o equipamento e logo após as suas partes internas. Para tanto, usa-se ar comprimido seco e limpo, soprando-se o pó e os resíduos do seu interior. É importante certificar-se que todas as passagens de ar estão livres e desimpedidas, tá? O ar comprimido seco e limpo, ele deve ser usado porque se eu utilizar um equipamento, um ar comprimido, né, que tenha detritos, né, que não seja bem limpo, com a velocidade que o ar é direcionado para a máquina, pode, ao invés de limpar o equipamento, danificar o seu isolamento, tá certo? Então, passar um paninho lá, seja um pano seco, seja um pano úmido, dependendo do equipamento, tá? A pessoa, se passar um pano úmido em equipamento elétrico e acaba sofrendo uma descarga elétrica, um choque lá, tem que observar em que situação vai ser feita essa limpeza, tá? Um pano que não deixe resíduos, né? Que às vezes a gente vai limpar, tem pano que a gente limpa, e ao invés de limpar o equipamento, deixa mais sujeira lá, mais fiapos, e aí esses fiapos acabam entrando em contato com a parte condutora e acaba gerando curtos, faíscas, etc. Tudo isso tem que ser observado. Além destes 3 parâmetros, tá? De corrente, de tensão e de limpeza, em máquinas elétricas rotativas, a gente também pode verificar outros parâmetros, outras situações que podem ser observadas, como, por exemplo, que eu já havia falado para vocês no início, as vibrações. Deve-se atentar para a ocorrência de vibrações anormais ou ruídos estranhos para máquinas rotativas em perfeito estado de funcionamento. Elas podem ser indicativos de problemas de origem elétrica e também mecânica, tá certo? Uma situação de problema de origem elétrica, uma vibração fora do normal, é uma falta de fase, por exemplo. Esse equipamento vai vibrar, vai funcionar de uma maneira diferente. Uma situação de equipamento de origem mecânica pode ser que o eixo não esteja bem acoplado, a própria máquina não esteja bem afixada e ela vai vibrar de uma maneira anormal. Existem situações que você pode observar visualmente, né? O olho você já percebe, você põe a mão lá em cima do equipamento e percebe que ele está vibrando mais do que o normal. Mas tem situações mais ocultas em que eu vou poder verificar isso apenas com equipamento destinado para verificar esse tipo de situação. Na imagem que eu trago aí para vocês abaixo, eu tenho um equipamento, um profissional utilizando um equipamento de ultrassom, e através desse ultrassom, ele vai conseguir medir, vai conseguir verificar se esse motor aí está com uma vibração fora do normal, ok? Quanto mais importante for a máquina, né, mais importante vai ser o tipo de manutenção, o tipo de prevenção que eu vou aplicar a mesma. Outro fator, outro parâmetro a ser utilizado na manutenção de máquinas rotativas
é a temperatura dos mancais. Os mancais são aquelas partes da máquina que dão sustentação, que seguram os eixos das máquinas rotativas. E, obviamente, é uma situação onde tem muito atrito, onde são acoplados, onde são colocados os rolamentos, tem muito giro lá e vai ter muito atrito, e, obviamente, pela existência do atrito, vai ter também uma certa elevação da temperatura. Mas, se a temperatura está elevada acima de determinados níveis, deve-se verificar o que está acontecendo lá de errado. Então, para bom desempenho de suas funções, a temperatura do mancal de máquinas rotativas deve ser, no máximo, 800, 850 graus Celsius. Assim, é conveniente verificá-la através de termômetro. Ressalta-se que, também neste caso, a vida útil diminui com a temperatura. Existem máquinas termográficas voltadas para isso, que é exatamente isso que a figura que eu mostrei para vocês nos traz. A gente tem do lado esquerdo a foto normal do equipamento, e aí do outro lado, do lado direito, uma foto mostrando como está a temperatura no eixo, nos mancais, e verificando se essa temperatura está elevada ou não. Isso pode ser feito através dessas imagens de câmeras termográficas ou com um termômetro mesmo, tá? No caso aí, a gente tem um termômetro que está medindo a temperatura no eixo desse mancal. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas aqui na minha tela dá para ver, esse termômetro está medindo 54 graus Celsius, e ele está apontando ali para onde está aquele laser. Esse laser, ele não mede a temperatura, tá? Ele apenas serve para apontar e para dizer que o sensor que tem nesse termômetro está direcionado para aquele ponto, e a temperatura naquele ponto, nas proximidades daquele ponto, é o que está sendo mostrado aí neste termômetro, tá? Termômetro a laser, termômetro manual. Então, é mais uma ferramenta que pode ser observada. Isso também pode ser utilizado não somente em máquinas elétricas rotativas, tá? A Enel, por exemplo, dentro daquela rotina de inspeções que ela faz, ela também tem uma rotina de inspeções termográficas, onde o técnico sai com essa máquina termográfica, esse equipamento, durante a noite, geralmente, porque durante o dia não dá para verificar muito bem, e aí durante a noite ele sai visitando, sai inspecionando as redes de média tensão em busca de pontos quentes, em busca de situação onde um conector não esteja bem apertado, e aí tem uma resistência lá de conexão bastante elevada, que com a passagem de corrente elétrica gera um calor excessivo, e tem situações em que esses conectores, essas conexões, tem uma resistência tão grande por estar mal apertado, por estar mal conectado, que com a passagem de corrente elétrica podem até derreter, né, e gerar prejuízo, gerar problemas, dor de cabeça para a manutenção. Então, essa inspeção termográfica é bastante importante para verificar isso também. Tanto em redes da Enel, mas em uma instalação predial, por exemplo, eu posso muito bem pegar uma máquina termográfica e mensalmente ou semanalmente estar passando essa máquina nos quadros de distribuição, para verificar se está tendo algum sobreaquecimento, algum sobrecarregamento nas fases dessa instalação, tá certo? Então, são situações corriqueiras, situações do dia a dia, que nos ajudam a prevenir problemas nas instalações elétricas, nas máquinas elétricas, em equipamentos elétricos, de maneira geral, tá certo? Também ainda nas máquinas rotativas e outros equipamentos elétricos de forma geral, a superfície desse equipamento deve ser observada. Então, uma inspeção visual para determinar a presença de alguma contaminação, ou ferrugem, bem como lascas, borbulhas e arranhões, deve ser bem observado nessas máquinas, nesses equipamentos, para ver se está tudo certo, né? Se está tudo direitinho, se está tudo bonitinho, ok? Bom, eu vou encerrar por hoje aqui esse nosso conteúdo, a gente já vai um pouco adiantado, né? E eu vou deixar para a nossa aula de amanhã o restante do nosso conteúdo, tá certo? Então, eu vou encerrar a nossa gravação agora, mas vou continuar disponível para vocês online, para esclarecimento de dúvidas e perguntas, seja relacionadas aqui à nossa disciplina, ou qualquer outro assunto relacionado aqui ao nosso curso, tá bom? Para vocês que assistiram até agora, meus parabéns pela paciência, meu muito obrigado, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até a próxima. Continuo disponível aqui para quem quiser conversar.